Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Joseph Murphy. Capítulo 3. Será que as constelações o governam? As ideias para este capítulo ocorreram ao autor quando realizamos um interessante passeio de carro através da Jordânia até Israel, atravessando a ponte Allenby e o rio Jordão. Fizemos uma excursão pelos santuários religiosos famosos, tão populares na Bíblia. Uma visita a Belém é fascinante, assim como contemplar no caminho as maravilhosas colinas e vales da Judéia. O mosteiro de Elias e o túmulo de Raquel possuem profundos significados. O Monte das Oliveiras representa um alto estado de percepção quando contemplamos as coisas divinas. O jardim de Getsemane, de um ponto de vista esotérico, representa a sua própria mente, quando, em profunda meditação sobre a presença divina, destila o óleo da alegria e experimenta um momento que perdura eternamente. O Muro das Lamentações lembra a todos nós que devemos esquecer as coisas que estão para trás e procurar o prêmio da sabedoria, verdade, beleza e alegria agora. A igreja de São Estevão e o domo de pedra lembra-nos que a igreja está realmente dentro de nós e que estamos aqui para produzir as maravilhas do infinito interior. Igreja significa eclesia, dar vazão ao poder e sabedoria de Deus, do seu eu superior. A pedra significa a sua convicção da presença de Deus, que é invulnerável, invencível e inexpugnável. Betânia, a tumba de Lázaro e Jericó também possuem um significado profundo. Quando experimenta uma resposta à sua prece, não pode suprimir a alegria que se eleva em você, assim como não se pode suprimir o perfume de uma rosa. A tumba de Lázaro representa qualquer estado morto, assim como doença, frustração e ideais ou desejos mortos que não foram ressuscitados. Quando desperta para os seus poderes divinos, você se encontra com o infinito e ressuscita o desejo latente em seu interior. Tudo o que pede e sente ser verdade será ressuscitado pela mente subconsciente e projetado na tela do espaço. O Mar Morto também possui um significado simbólico. Nada vive ali. Tem uma entrada, mas não tem saída. É por isso que está morto. O que serve para nos ensinar que devemos dar generosa e alegremente os nossos talentos, faculdades e habilidades. Você pode dar cordialidade, bondade e boa vontade. Pode transmitir vibração e exaltar a divindade em todos os que o cercam. Dê as ideias de Deus. Dê assim como a árvore dá seus frutos e o sol dá seus raios, sem fazer perguntas. Que haja uma circulação divina do amor, paz e harmonia de Deus sempre operando em você. Deixe que sua riqueza circule sabiamente, judiciosamente, construtivamente. Tudo isso é essencial para uma vida plena e feliz. É natural dar amor, assim como a mãe dá amor ao filho que está no berço. Ela não exige qualquer compensação. Belém representa a casa do pão, isto é, o pão da paz, harmonia, alegria, inspiração e orientação divinas. Esse é o pão da vida. Betânia significa a superação de qualquer problema através do poder de Deus que existe em você. Elias significa a presença de Deus ou a consciência do eu sou em você, o conhecimento de que Deus residente é o seu Salvador. Ele culpava as estrelas. Há uma configuração maléfica dos planetas em meu horóscopo e tudo está saindo errado. Saturno está dentro do meu signo solar, declarou um homem que me foi consultar há algum tempo.
Ele estava absolutamente convencido de que sua perda intensa de visão e os prejuízos financeiros eram predeterminados pelas estrelas, apesar de seu oftalmologista, depois de examinar o fundo do olho, achar que era muito mais provável que a fonte do declínio da visão fosse um distúrbio emocional. Expliquei ao homem que já é um fato sabido na medicina psicossomática atual que fatores mentais e emocionais desempenham um papel incontestável nas doenças. Durante a conversa com esse homem que tinha tanto medo do seu horóscopo, ele revelou que sentia um profundo ressentimento e intensa hostilidade contra a sogra. Disse que, na verdade, detestava o simples fato de vê-la. Expliquei que sua mente subconsciente estava assumindo literalmente o que sentia e escolher os olhos como bode expiatório. Além disso, a inveja pelo sucesso financeiro de um colega acarretara o seu próprio empobrecimento, porque na realidade estava dizendo a si mesmo: ele pode alcançar o sucesso e conquistar a riqueza enquanto eu não posso. Ou seja, estava colocando o outro num pedestal e rebaixando a si mesmo. Na verdade, estava se roubando e atraindo mais carência, miséria e limitações para si mesmo. A compreensão do que estava fazendo a si próprio tornou-se a cura. Pediu à sogra que se mudasse e ela atendeu. O ressentimento e hostilidade desapareceram ao afirmar livremente com amor. Irradio amor e boa vontade e gostaria que todos tivessem as bênçãos da vida, inclusive minha sogra. Vejo a presença de Deus operando nela, através dela e ao seu redor. Transformou essa prece num hábito e a visão não demorou a voltar ao normal. O oftalmologista informou que recuperara inteiramente a visão. Na verdade, ele estava determinando a própria cegueira, já que a mente subconsciente não tinha alternativa senão obedecer às diretrizes da mente consciente. Começou a fazer uma prece pelo sucesso e prosperidade do colega e logo voltou a prosperar novamente, para seu próprio espanto. Descobriu que rezando pelo sucesso e prosperidade do homem de quem tinha inveja, estava também rezando por si mesmo. Essa nova atitude mental dissolveu toda a inveja, que é filha do medo, e tudo isso aconteceu apesar dos presságios negativos das cartas astrológicas. O único poder. Shakespeare disse: não é às estrelas, mas sim a nós mesmos que estamos subordinados. O único poder está em sua consciência, o eu sou, a sua percepção, o espírito vivo ou Deus dentro de você. Portanto, não deve prestar obediência às estrelas, mas sim a Deus que criou as estrelas, assim como os planetas. Devemos dar poder ao Criador, não à coisa criada. A Bíblia declara continuamente que devemos deixar de idolatrar falsos deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Já estás cansada com a multidão das suas consultas. Levantem-se, pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Isaías, capítulo 47, versículo 13. A lei da mente em ação. 2 professores amigos meus mandaram fazer suas cartas astrológicas pelo preço de $50 cada. Por sugestão minha, concordaram em não lê-las, para não impregnarem suas mentes subconscientes com os prognósticos negativos dos horóscopos. Durante 12 meses, fui o depositário dos 2 horóscopos. Durante esse tempo, expliquei-lhes amplamente a lei da vida, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Isso significa que tudo aquilo que você pensar e sentir ser verdade vai impregnar a mente subconsciente. E tudo que fica imprimido no subconsciente acaba se manifestando. Também expliquei que é impossível qualquer coisa acontecer, a menos que já tenha alguma afinidade ou equivalência na mente.
Todos moldam, formulam e ajustam seu próprio destino por seus pensamentos e sentimentos habituais. Expliquei ainda que, muito embora suas mentes subconscientes pudessem ter sido poluídas com negativismo e falsas crenças, poderiam mudá-las através de uma identificação com as verdades eternas, ao invés dos padrões dos zodíacos. Poderiam carregar suas baterias mentais e espirituais regular e sistematicamente, contemplando as verdades de Deus que transcendem a todas as cartas astrológicas. Meus dois amigos praticaram um pensamento construtivo de acordo com um princípio imutável da verdade. Ao final do ano, os dois examinaram os horóscopos em meu gabinete e riram alegremente. Havia predições negativas que jamais se consumaram. Ao contrário, onde havia indicações de perdas financeiras e acidentes, eles haviam encontrado o sucesso e a saúde. Ambos não apenas haviam prosperado, mas também tinham sido promovidos em suas respectivas universidades. Se tivessem lido antes os horóscopos, as sugestões negativas teriam ficado gravadas em seu subconsciente, e certamente todas as coisas previstas acabariam ocorrendo. E seja feito conforme a tua fé. Mateus capítulo 8, versículo 13. Se você acredita em predições negativas, será justamente isso que vai experimentar, porque a lei da vida é a lei da fé. Continuação do capítulo 3. A busca. Segundo a lei da alegoria, Abraão deixou a Caldeia em busca do verdadeiro Deus. Os caldeus eram extremamente ativos na elaboração da astrologia e atribuíam tudo aos movimentos das estrelas, assim comparando profanamente a coisa criada ao Criador. Abraão, que significa o pai da multidão, nosso pai, compreendeu que o mundo é governado por seu Criador e causa primeira, e deu toda a sua obediência a Deus, a única presença, poder, causa e substância. A psicologia da antiguidade. A astrologia também pode ser compreendida como a psicologia da antiguidade. Tenho conhecido sensitivos e psíquicos que leem o passado, o presente e o futuro com extraordinária acurácia, revelando tendências e características de indivíduos sem qualquer conhecimento de astrologia. Alguns usam um baralho e fazem predições com espantosa precisão. Outros utilizam números, revelando episódios passados e planos e propósitos presentes. O processo do psíquico é simplesmente sondar o subconsciente da pessoa. O sensitivo ou psíquico entra em contato com seu subconsciente. Na verdade, você já lhe contou tudo antes mesmo que ele diga alguma coisa. E mesmo que houvesse alguma validade nas predições astrológicas, não é porque você nasceu em 5 de agosto ou 4 de julho que possui determinadas características. Na verdade, é uma decorrência das crenças coletivas inconscientes da raça ou da mentalização em massa naquele período específico do ano. O falecido Carl Jung disse: na medida em que existem deduções astrológicas realmente corretas, elas não são resultantes de efeitos das constelações, mas sim do nosso hipotético caráter do tempo. Em outras palavras, tudo que nasce ou é feito num determinado instante do tempo possui as qualidades desse instante. Isso é similar à operação do I Ching, na China, sobre o qual Carl Jung ressalta em seu prefácio que tudo o que acontece num determinado momento possui inevitavelmente a qualidade peculiar desse momento. Ao longo dos tempos, a mente da raça tem conferido poder às constelações e signos, acreditando que exercem uma influência sobre nós. Em outras palavras, toda a ideia da influência dos signos sob os quais nascemos está baseada na ideia ou convicção coletiva no subconsciente da raça. Todos nós somos parte da mente coletiva ou mente da raça e somos afetados pelas crenças do inconsciente coletivo, a menos que libertemos nossas mentes através da prece científica, que é a contemplação das verdades de Deus do ponto de vista mais elevado. A lei é a seguinte: somos tudo aquilo que pensamos. Uma
crença da mente coletiva na América. No subconsciente de 200 milhões de pessoas na América, por exemplo, está a superstição ou crença da mente coletiva de que um presidente vai morrer ou encontrar um fim prematuro a cada 20 anos. Contudo, isso não precisa necessariamente acontecer. Se o ocupante da Casa Branca saturou sua mente com um significado profundo do Salmo 91, vai ficar completamente imunizado, tão impregnado de Deus que nada lhe poderá acontecer. Como o touro se torna Áries? Se você diz que nasceu em touro quando o sol estava tropicalmente nesse signo, deve se lembrar de uma coisa. No zodíaco sideral, baseado em estrelas fixas, que é usado no Oriente, o Sol estaria em Áries. Todas as definições que você lê são derivadas de observações empíricas. Vamos supor que tenha nascido no dia 10 de maio. Um astrólogo na Índia, usando a versão sideral do zodíaco, diria que o Sol estava em Áries. Consequentemente, a descrição das tendências e características seria diferente da que teria se alguém o classificasse como nascido em touro. Contudo, se ambos os astrólogos, esquecendo os rótulos de Áries e touro, analisassem-no de acordo com seu período de tempo, isto é, a sua data de nascimento, baseando suas descobertas na crença da mente coletiva e na observação empírica de milhares de amostras ao longo dos anos, provavelmente chegariam a observações e deduções similares. Da mesma forma, um bom grafólogo pode examinar sua letra e fazer uma excelente descrição de suas características, tendências, aptidões e predições de sucesso futuro, etc. Mas tudo isso é baseado também em observações empíricas sobre o modo de escrever e o formato das letras, além da percepção intuitiva ou psíquica do operador. O zodíaco, com seus 12 signos, simboliza as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Em outras palavras, os 12 poderes ou atributos e qualidades de Deus estão em você. Os nomes das estrelas. Os antigos, disse Maimônides, concentrando toda a sua atenção na agricultura, deram nomes às estrelas derivados de suas ocupações durante o ano. Para compreender a astrologia em termos de desenvolvimento histórico, o eminente estudioso C. F. Volney, em Revolutions of Empires, publicada em inglês em Paris em 1802, ressaltou que foi à beira do Nilo Superior, entre uma raça de homens pretos, que foi organizado um complicado sistema de culto às estrelas. Estava relacionado com os produtos da terra e os trabalhos da agricultura. Assim, os etíopes chamaram de estrelas da inundação ou aquários as estrelas sob as quais o Nilo começava a fluir. Estrelas do boi ou do touro, aquelas sob as quais começavam a arar. Estrelas do leão, aquelas sob as quais esse animal, tangido do deserto pela sede, aparecia nas margens do Nilo. Estrelas da Virgem da colheita, aquelas da estação da colheita. E estrelas do Cordeiro, aquelas sob as quais esses animais eram paridos. Os mesmos etíopes, tendo observado que a volta da inundação sempre correspondia à ascensão de estrelas espetaculares que apareciam na direção da fonte do Nilo e pareciam advertir o lavrador contra as águas iminentes, compararam essa ação à do animal que, com seus latidos, dá aviso do perigo. Assim, chamaram a principal dessas estrelas de o cão que ladra, Sírius. Da mesma forma, deram o nome de estrelas do caranguejo, aquelas em que o Sol, tendo chegado ao trópico, recua por um lento movimento retrógrado, como o caranguejo ou Câncer. Deram o nome de estrelas do bode selvagem ou Capricórnio, aquelas onde o Sol, tendo chegado a seu ponto mais elevado no trajeto anual, descansa no topo do gnomon, imitando o bode, que adora escalar os cumes das rochas.
Deram o nome de estrelas da balança, ou Libra, aquelas em que os dias e noites, sendo iguais, pareciam em equilíbrio como naquele instrumento. Chamaram de estrelas do Escorpião aquelas que apareciam quando determinados ventos periódicos traziam vapores que queimavam como o veneno do escorpião. Os homens diziam, por uma metáfora perfeitamente natural, o touro espalha sobre a terra os germes da fecundidade na primavera, o carneiro livra os céus dos poderes malignos do inverno, ele salva o mundo da serpente, símbolo da estação das chuvas, e restaura o império da bondade, verão. O escorpião derrama seu veneno sobre a terra e espalha a doença e a morte. O que acabamos de relatar é uma breve sinopse da pesquisa de Volney em seu artigo sobre o culto de símbolos. O zodíaco e seu significado. A palavra zodíaco significa uma linha ou cinturão imaginário no céu. Não é um corpo físico e, obviamente, não possui qualquer atração gravitacional. É por isso que os astrônomos e astrofísicos ficam perturbados e perplexos pelas pessoas que acreditam nisso. Sabiamente, os cientistas rejeitam inteiramente a suposta influência dos 12 signos, tendo certeza que a alegação dos astrólogos de que a influência decorrente da atração gravitacional é totalmente absurda. Bem, eu finalizo aqui, mas ainda temos mais textos do capítulo 3. Então, até o próximo áudio. Tchau, tchau!